Boa tarde, pessoal. Eu sou o Paulo Henrique. Estamos apresentando o programa Se Liga, uma iniciativa pioneira do Sistema Meio Norte de Comunicação, revelando mais uma vez o compromisso social que o grupo possui no sentido de implementar um programa voltado a uma parcela significativa da população piauiense, que é a população de estudantes que irá realizar a prova do Enem agora em 2011. Nós vamos apresentar o programa de início formatando para vocês e explicando um pouquinho melhor a concepção e as origens da prova do Enem. Para isso, nós vamos fazer um breve histórico do Enem, como ele surgiu, qual a proposta inicial e do processo de evolução do Enem. Nós estaremos reunidos aqui todos os domingos até a prova do Enem. Serão 10 programas veiculados no Sistema Meio Norte, sempre nesse mesmo horário, das 15h30 às 17 horas. Nós convidamos vocês que vão participar do Enem, se fazerem presente conosco nesses momentos, adquiram o jornal Meio Norte no horário da manhã, porque nele vem sempre uma página referente ao conteúdo que nós iremos trabalhar no horário da tarde. Então, logo o programa se encerre às 17 horas, todo o material aqui comentado, mais material de aprofundamento, serão disponibilizados no site www.meionorte.com/se-liga. Nesse portal, nós iremos disponibilizar espaços para questionamentos, discussões. Será um grande encontro virtual, onde nós poderemos socializar nossas dúvidas, tá? E trocar uma série de ideias que serão muito relevantes no momento Enem que a gente se propõe a fazer com vocês. Nesse sentido, então, nós vamos agora fazer um breve relato histórico do Enem, dando início a essa jornada muito importante para um grupo significativo de jovens piauienses. Bom, o Enem ele teve as suas origens ainda no ano de 1998, quando o ministro da Educação era o Paulo Renato, recém-falecido. Ele surge com o objetivo de aferir a qualidade do ensino básico no nosso país. Haja visto que os nossos alunos não iam muito bem nas avaliações internacionais de aprendizagem. Com o tempo, o Enem passou a ganhar uma nova importância. Ele passou a ser utilizado para se aferir se os resultados estavam condizentes com o que o MEC estabelecia como parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e médio. Nesse sentido, o Enem funciona até 2008 nessa concepção. Em 2009, o Enem é reformulado, já no governo Lula, né? E o Enem reformulado ele passa a ter uma nova denominação, passou a ser chamado Novo Enem. Olha, nós que trabalhamos em sala de aula já há 20 anos com alunos de pré-vestibular e terceiro ano, éramos constantemente questionados pelos alunos do grau de dificuldade da prova do Enem. O Enem não é uma prova difícil. A estrutura do Enem é que não era uma estrutura na qual nós, professores, e vocês, alunos, estavam habituados. A nossa prática de sala de aula estava equivocada? Não. Apenas o momento passou a ser outro. A metodologia, a abordagem passou a ser outra. Nesse sentido, então, se nós observarmos, no ano de 2003, os testes internacionais atestaram o mau desempenho dos alunos brasileiros em todas as disciplinas avaliadas. Se você compara, por exemplo, o desempenho dos estudantes brasileiros em ciências, enquanto a média mundial dos países que compõem a OCDE ficou em 500 pontos, no Brasil ficou apenas em 390. Tá? Então isso começou a acender um sinalzinho de alerta lá no Ministério da Educação. Tá? Na parte de leitura, ou seja, a avaliação se o aluno estava lendo e sabendo interpretar corretamente aquilo que ele lia, o Brasil ficou com 393 pontos contra 492 do grupo de países que compõem a OCDE. Em matemática, o desempenho foi o pior ainda. Nós ficamos com 370 pontos contra 498 dos países que compõem a OCDE. Então, o MEC começou a observar que havia necessidade urgente de se implantar uma reformulação no nosso ensino. Na nossa concepção, qual foi a opção que o MEC adotou? Vamos fazer uma mudança de cima para baixo. Quando o MEC muda o estilo de prova
que avalia o ingresso do aluno na universidade, o MEC passou a dar um recado. Olha, ou vocês das escolas começam a reformular o que vocês estão ministrando para os seus alunos no ensino fundamental e médio, ou eles vão ter um grau de dificuldade elevado na hora de realizar a prova de ingresso na universidade, ou seja, o Enem. Tá? E isso realmente tem acontecido. As escolas, no entanto, muito atentas e muito antenadas a isso, já começaram a realizar uma série de oficinas, uma série de atividades, capacitando professores, né, e conscientizando os alunos da necessidade de mudança para adequar o que é ensinado em sala de aula a esse novo momento. Continuando aqui na apresentação, nós vamos observar que o Brasil agora em 2009 foi o último ano que foi divulgado o resultado do PISA, que é o Exame de Proficiência Internacional dos alunos, né? E note que o Brasil, mais uma vez, ficou muito abaixo da média dos países que compõem a OCDE. Nós ficamos, por exemplo, na posição de leitura, no quesito leitura, com 412 pontos, tá? Enquanto que a média internacional era de 492, e dos países da OCDE, 556. Tá? Quando nós analisamos matemática, mais uma vez o Brasil tem o pior desempenho. Nós observamos, por exemplo, 386 pontos para o Brasil e a China, por exemplo, com 600 pontos. É quase o dobro da pontuação dos estudantes brasileiros. Tá? Analisando o critério ciências, o Brasil mais uma vez fica aquém. Então, esses dados foram progressivamente criando um alerta, um sistema de alerta, né, e apontando para a necessidade de mudanças. Né? Se você observa no ranking dos países, né, em relação ao desempenho do PISA, se a gente analisar aqui no gráfico, nós vamos observar que o Brasil ocupa a 53ª posição. Né? Está aquém do Chile, por exemplo. Né? Se você observar a China, Hong Kong e Finlândia têm resultados belíssimos, né? Estão aí ocupando as 3 primeiras posições. A Finlândia, por sinal, era o primeiro, caiu para terceiro, superado pela China e por Hong Kong. Tá? Então, nesse sentido, a gente acredita que o Enem ele vem realmente com uma nova proposta, uma proposta de modificar, né? E eu queria mostrar para vocês os dados do Piauí, especificando no Brasil a posição que o Piauí ocupa em relação aos estudantes nacionais, em relação aos países, né, que participaram desse sistema de avaliação. Se nós analisarmos aqui, a média geral dos estudantes piauienses ficou em 374, contra 496 dos países membros da OCDE e contra 401 da média nacional. Né? Então, quer dizer, o Piauí também não está numa posição muito privilegiada em relação a esse desempenho. A leitura do que nós fazemos. O estudante piauiense, o estudante brasileiro, ele tem um nível de conteúdo aquém desses estudantes internacionais de outros países? Não. O conteúdo ele tem. O que o exame basicamente detecta é a capacidade do aluno ler, confrontar uma situação, um problema e contextualizar com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele tem de conteúdo, contextualizar e resolver uma situação, problema. Então, nesse sentido, né, a gente queria finalizar essa primeira fala só mostrando que os países da OCDE, né, que aqui no gráfico estão representados, né, eles são os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? Esses países aqui estão pintados em verde escuro, né? São compostos basicamente pelos países da América do Norte e o México, a maioria dos países da Europa, mais o Japão. Né? E o Brasil está se candidatando a ser membro da OCDE, né? Que na América do Sul tem o Chile como o membro mais importante. Né? Então, nesse sentido, o Brasil precisa, para ingressar na OCDE, ele precisa efetivamente demonstrar que o seu nível de qualidade em educação é satisfatório. Né? Nós estamos aqui realizando esse programa com um objetivo principal. Qual o objetivo? Trazer semanalmente, aos domingos, informações para vocês privilegiadas, contextualizadas, de maneira transdisciplinar, para que a gente possa discutir algumas competências e habilidades que serão cobradas no Enem. A cada domingo, um novo grupo de disciplinas serão trabalhados. Hoje nós iremos trabalhar ciência da natureza e suas tecnologias, né? E o tema abordado será água.
ok? Então, aguardamos que vocês participem do programa ao final do programa, acessando o nosso site, né? E podendo enviar sugestões, críticas, realizando discussões com a gente.